Então, por favor, Anderson Paes, traga a sua trupe de volta para cá e vamos para o segundo bloco do Café com Palavras. Bom, enquanto as perguntas não chegam, eu vou fazer uma aqui, que nós temos guardada, certo? Para a gente começar esse momento. Eu queria pedir que Paulo Ricasso falasse sobre o movimento, o neopuritanismo, né? Na verdade, esse termo mais recente, eu acho que a Dadega vai passar para cá, não sei. Se você poderia falar mais as influências, o que é esse neopuritanismo, né? Eu acho que é uma pergunta que pode vir aí na cabeça de algumas pessoas. Eu acho importante ser feita de imediato. No blog O Tempora Humores, do Dr. Augusto Nicodemos, a gente encontra alguns insights da percepção que ele tem do que a gente poderia chamar de neopuritanismo ou do reavivamento das doutrinas reformadas iniciadas nos Estados Unidos pelo ministério ou ministérios de pastores e pregadores muito conhecidos em nosso meio, como John Piper, Paul Washer, John MacArthur, o Steve Lawson. Então, por meio das redes sociais, o YouTube, o blog Voltemos ao Evangelho, eu acho que foi um dos pioneiros na produção desse material audiovisual e escrito para nós e que influenciou demais. Eu acredito até, eu estava falando com o Ian, antes de começar, que o nosso tema de hoje, tudo que nós estamos fazendo aqui, é uma influência direta do neopuritanismo numa perspectiva de reavivamento da reforma ou da doutrina reformada dos Estados Unidos pela vida e ministério desses homens, né? Então, hoje nós estamos vivendo isso e tendo uma compreensão melhor tanto da doutrina, da teologia reformada e todo o impacto que ela tem gerado em nosso meio, fazendo com que no Brasil, por exemplo, muitos, principalmente jovens, abracem a teologia reformada calvinista. Bom, chegaram duas perguntas aqui. Bom, uma pergunta é: quais os principais motivos das perseguições sofridas pelos puritanos na Inglaterra? A gente pode citar, por exemplo, o Tratado Elisabetano, porque eles eram contra o Tratado Elisabetano de 1558, né? E eu falei para vocês logo no início que era uma tríade, uma aceitação parcial da doutrina calvinista, liturgia católica e governo episcopal. Uma outra coisa seria o ato de conformidade e o uso do livro de oração comum, porque eles eram contra também. E foi justamente por causa desse ato de conformidade revisionado mais na frente, pela ascensão ao trono do rei Carlos II, que obrigou, e quem não seguiu foi expulso. Muitos puritanos foram expulsos e outros pediram demissão. Então a perseguição se deu basicamente por esse aspecto, tá? Você pode vir, tua mãe, né? A mãe de Garnier, olha aí, olha. Alô. Chegou? Alô, som. Chegou. Eu gostaria de saber o seguinte: a gente viu aí a preocupação dos puritanos em relação à educação, né, em que vocês citaram universidades, e principalmente para passar a sua doutrina, o seu pensamento através dessas escolas. Mas eu não ouvi em nenhum momento falar da educação de crianças, como era que eles passavam isso, e também o papel das mulheres neste movimento. Que a gente viu uma relevância do papel das mulheres na Reforma Protestante e agora, no movimento puritano. O que é que vocês têm para me dizer? Meu amigo, pega essa bomba. Ai, boa. Hoje estou tão feliz, tá só perguntando. Se a gente olhar no movimento puritano, a mulher também era vista de uma forma muito positiva. Claro, existem as exceções, mas no movimento puritano, a mulher ela era elevada a um outro patamar. É tanto que, entre os puritanos, há quem diga que a mulher deveria ser enxergada como
um dom de Deus dado pelas próprias mãos de Deus ao homem. Então, enxergar a mulher nessa perspectiva é fantástico. Uma outra coisa muito interessante da perspectiva puritana em relação à mulher, no que diz respeito à ética puritana do casamento, é que o puritano ele nunca procurava uma mulher por quem eles estivessem primeiramente loucamente apaixonados por ela. Não, primeiro eles procuravam uma mulher que eles poderiam considerar a sua melhor amiga para toda a vida. Então era uma questão de amizade profunda. Então, eu vejo isso de uma forma fantástica. Não enxergar a sua mulher apenas como uma que vai satisfazer os teus desejos sexuais, por exemplo. Mas como a tua melhor amiga, que vai estar do teu lado. E isso se reflete diretamente na educação dos filhos. A mulher, ela tinha um papel extraordinário na educação dos filhos. Enquanto o pai, que tinha sim a sua influência na educação dos filhos, mas na maioria das vezes estava fora de casa trabalhando ou pregando, era a mãe que estava em casa preparando o filho e educando ele, e era justamente por meio dessa educação que surgiram os grandes nomes puritanos que nós conhecemos, né? Então foi graças a esse papel da mulher. Uma influência hoje seria o que nós conhecemos como homeschooling. O homeschooling é uma influência direta do papel da mulher no período dos puritanos e da reforma também, porque o puritanismo é como se fosse o outro lado da moeda do movimento reformado do início do século XVI. Então, ela tem um papel fundamental na educação dos filhos. Ela não é só uma mulher recatada, dona do lar, que fica em casa para fazer as coisas para o seu marido. Não, ela entende que estar em casa, estar no lar é um ministério. E ela entende isso preparando, treinando e capacitando o seu filho. E vivendo como parceira do seu esposo no ministério. Algo interessante que eu li sobre um dos puritanos, que eu até citei, Christopher Love, ele, um dia antes de ser morto, né, ele foi sentenciado à morte por decapitação. Ele um dia antes foi se encontrar com a sua mulher, teve um encontro com a sua mulher, e ele disse assim para ela, está registrado no livro Teologia Puritana, se eu não me engano, de Joel Bick. Ele diz assim: eu sei que amanhã, quando a minha cabeça for separada do meu corpo, ela se unirá a Cristo, que é o meu cabeça eterno, e eu entrarei ali e verei meu Redentor com tamanha alegria, tal qual eu tive quando eu entrei na igreja para me casar com você. Então eles tinham uma visão de casamento muito forte, como a Bíblia demonstra também, que é essa ilustração, né, da união de Cristo com a igreja. Eles viam dessa forma. E vale salientar também nesse quesito de educação das crianças, educação no lar, que uma coisa muito clara é que o movimento puritano se desenvolve através dos leigos, entre aspas. Não se desenvolve pelas mãos dos grandes ministros, até daqueles que nós citamos aqui, não. Alguns autores dizem que se não fossem os leigos, se não fossem os cristãos membros das igrejas, né, os não ministros, o puritanismo não teria desenvolvimento nenhum. Cujos nomes nem são citados. Exatamente, a gente nem conhece a maioria deles. Então, essa educação, esse desenvolvimento puritano se dá por conta dessa educação no lar, por conta dos cultos no lar, né, por conta dessa educação das crianças. Como eu já citei, eles ensinavam seus filhos com a metodologia bíblica, né? A gente perdeu, infelizmente, muito disso atualmente nos lares cristãos, mas era uma ênfase que eles davam assim, surpreendente mesmo. Até a questão da confissão de fé, as crianças elas eram capazes de recitar toda a confissão de fé sem ler. Vocês sabem quem é que ensinavam doutrina para elas? Eram as mães. Aquelas mulheres eram mulheres que tinham um conhecimento doutrinário invejável, se a gente for comparar com os dias atuais, né? Não só no caso de mulheres, de homens, jovens, de um modo geral. Aquelas mulheres tinham conhecimento teológico, que se a gente comparar, hoje é superior a de muitos pastores na frente de muitas igrejas por aí. Se criaram escolas para criança, para quem não escutou. Inicialmente a ênfase foi nas universidades. Por quê?
Porque os jovens cristãos puritanos eram impedidos, por vezes, de se formar, né, na Inglaterra, e por conta disso eles transferiam para lá. Mas, ao decorrer, né, do governo, entre aspas, governo, né, puritano, na colonização puritana ali, nos Estados Unidos principalmente, houve fundação de diversas escolas e eles davam ênfase também. Acontecia que a ênfase era maior no lar mesmo, era como eles tratavam a educação infantil. Mas ao decorrer do tempo isso também aconteceu através de uma educação formal, em escolas. Bom, pessoal, nós temos vídeos que foram colocados essa semana no Instagram. Eu queria pedir a Isnara que colocasse um deles aqui com perguntas, né? A gente só vai colocar, acho que 2, puder projetar. Os irmãos da nossa igreja, a gente começou a fazer isso agora. No segundo semestre, se Deus quiser, a gente aplicar quando a gente tiver um café com palavra, para vocês colocarem vídeos. Pedro Lucas, tem que agradecer a Pedro Lucas, idealizador, né, dessa. Idealizador aí, ó. Olha, com o Rafael, olha aí. Cadê o cara? Como conhecemos os puritanos, eles eram homens e mulheres reconhecidos por sua santidade, extremo zelo ao culto e pessoas piedosas. Mas quando o assunto era evangelismo, eles realmente faziam o evangelismo além do culto, ou o culto era o único meio de onde eles realizavam o evangelismo? Ele colocou o Shell, para fazer o vídeo. Brincadeira. Então, eu achei muito interessante quando eu vi a pergunta, porque ele faz uma associação entre evangelismo e o culto, né? Só que a gente precisa entender que o culto puritano não era o que acontecia no domingo, dia do Senhor, quando eles se reuniam. O culto puritano, ele está intrinsecamente ligado ao que J.I. Packer chama de integração de uma vida diária. É uma perspectiva que o Heike Leland fala de visão holística. O culto puritano nunca acabava. Eles estavam constantemente em culto, porque a priori a glória de Deus era o alvo. Então, se eles estavam em casa, eles estavam cultuando a Deus com aquilo que faziam. Se eles estavam no trabalho, eles estavam cultuando a Deus ali no trabalho. Se eles estavam na universidade, eles também estavam cultuando a Deus na universidade, aprendendo ou ensinando, né? E quem acha que puritano é gente velha que só vestia preto, gente, pretos puritanos só usavam aos domingos e em ocasiões solenes, mas eles gostavam de usar cores, muitas cores. O próprio John Owen, o príncipe dos puritanos, amava laranja. Então eu não usaria um laranja cheguei, mas ele gostava de laranja. Imagina pregando no... Gostava de roxo, Então, eles amavam cores. A gente, quando vê nas fotos, a gente vê os puritanos sendo retratados com aquelas cores opacas, pretas, escuras. Não, gente, não é verdade. Aquilo não é o retrato real. Aquilo é uma caricatura dos puritanos, mas eles eram pessoas comuns, mas ao mesmo tempo extraordinárias, por causa desse entendimento do culto. Logo, tudo que eles faziam, e isso, é claro, não coloca a pregação falada à parte, muito pelo contrário, como o Ian falou, eles pregavam e pregavam muito. Por exemplo, um pastor puritano pregava o seu sermão no domingo, mas durante toda a semana, o que é que ele fazia? Ele visitava os cristãos da igreja, catequizava, ensinava e evangelizava. Então, basicamente, o sermão de domingo se tornava a mola propulsora da evangelização da semana inteira na vida dos pastores e dos cristãos puritanos daquela época. E outro ponto também a frisar é que esse entendimento que a gente tem de evangelismo atual, né, de sair para a rua e fazer momentos intensos de pregação e apelo até algumas vezes, ele é moderno, né? No livro de Packer, ele chega a dizer que só existem 2 tipos de evangelismo: o puritano e o moderno. O moderno é o errado, o puritano é o correto. Mas ele vai explicar que essa visão evangelística, ela nasce ali com Charles Finney, né, o pai do apelo, digamos assim, que
Diz beber de Jonathan Edwards, inclusive. Charles Finney chega a dizer que bebe ali de Jonathan Edwards para criar, de cabeça para baixo. Esse movimento de evangelismo. Mas nasce ali, né? Final do século XIX, início do século XX. Então, é uma visão muito moderna e, para os puritanos, isso jamais existiria, né? Por quê? Primeiro, porque eles tinham essa visão contínua de culto. Então, todo momento, todo instante, não só na reunião congregacional, mas o tempo todo, no seu meio familiar, com seus amigos, no seu trabalho, todo o tempo eles estavam em culto ao Senhor. E dessa forma eles estavam todo o tempo pregando também. E eles viam no culto congregacional uma possibilidade de ensino e de evangelismo também. Então, o evangelismo para o puritano, ele se iniciava no culto e ele continuava ali durante a semana com as reuniões informais, digamos assim. Essa questão do evangelismo, ela é tão forte na vida dos puritanos e no movimento puritano como um todo, que uma vez um homem que odiava os puritanos pegou o filho e enviou para ser educado por um puritano, a fim de que o filho nutrisse o mesmo sentimento de ódio que ele tinha pelos puritanos. Pouco tempo depois ele descobriu que o filho não só havia amado estar ao lado de um puritano, como se tornou um, porque viu que o que era o puritanismo na prática não tinha nada a ver com a caricatura que o seu pai havia pregado para ele durante toda a sua vida. Bom, pessoal, a gente tem muitas perguntas aqui. Obviamente a gente não vai conseguir fazer todas, mas eu vou lançar um desafio para vocês. Vocês darem respostas extremamente concisas, rápidas e diretas. 1 minuto para cada pergunta. Então, feita a pergunta, você vai e responde bem diretamente em 1 minuto. Primeira delas, gostaria de saber se o movimento puritano trouxe algo novo e aplicável até os dias de hoje, na nossa forma de viver cristã. Sim. Não, brincadeira. Assim é feio. Eu acho que a maior novidade é quanto à teologia prática, né? Os puritanos, eles renovaram mesmo nesse sentido, eles trabalharam muito bem como se aplicar a teologia, a doutrina na vida, em todas as áreas, tirando aquele excesso que já foi dito a respeito das demasiadas regras. Os puritanos realmente renovaram. E eu acho que na área da doutrina, eu diria, para nós presbiterianos, em relação às doutrinas da graça, né? Principalmente a predestinação. Bom, basicamente é o que o Ian falou, mas uma coisa que é bem interessante a gente notar é justamente o que a gente tinha falado e que o J. Packer aponta como a integração da vida diária. Depois nós temos o valor que eles davam ao casamento, é algo novo que eles trazem para nós, né? A gente vai ver a questão também das experiências espirituais profundas que eles tinham, justamente por causa da associação de mente e emoções. Primeiro a mente é alcançada, depois as emoções são alcançadas. Isso também foi uma contribuição muito relevante que a gente pode aplicar para os nossos dias. Nós temos que aplicar. A ideia de sempre vivermos uma reforma, a reforma não foi algo do século XVI, é algo que aconteceu, iniciou no século XVI, mas precisa estar sendo praticada todos os dias, espiritualmente, pessoalmente, pastoralmente e, por que não dizer, eclesiasticamente, holisticamente, em todas as áreas de nossa vida. Muito bom, muito bom. Em relação a só um parêntese, né, até dizem que os puritanos que começaram um movimento de romance, né, desse aspecto de encontrar nos textos puritanos homens de Deus fazendo declarações belíssimas às suas esposas, que até então também isso foi uma novidade trazida pelos puritanos. Então, enfim, um cristão nesse aspecto, com a sua cônjuge, né, minimamente pode encontrar nos puritanos muito, digamos assim, inspiração para o romance. Vamos lá, diretamente. Qual a influência da tradução bíblica do rei Tiago, King James, para o movimento puritano? A influência. Basicamente, superficialmente falando, negativa, né? Essa tradução aconteceu como uma forma de tentar, digamos assim, minimizar os efeitos do puritanismo na Inglaterra, né? Ela acontece ali quando o movimento puritano já está bem desenvolvido e de fato, não foi com a intenção de
auxiliar o movimento, muito pelo contrário. A gente já entendeu que havia acontecido uma reforma na Igreja da Inglaterra. Ela só não havia acontecido da forma correta, total, né? E essa tradução da Bíblia do rei Tiago, né, a King James, ela foi nesse sentido também de tentar ali apaziguar, né, a revolução puritana na Inglaterra e, ao mesmo tempo, dar aos leigos, entre aspas, né, uma possibilidade de leitura da Bíblia também. Bom, em relação ao trabalho, como é que a gente pode aprender com os puritanos essa questão da ética? Porque a gente foi falar que teve uma ética do trabalho, mas algum ponto específico que pode contribuir conosco? Sim, uma coisa que fica bem clara na ética puritana do trabalho é que o trabalho não é para ganhar dinheiro. Tá? Entenda isso. A maioria dos nossos jovens, principalmente, estão indo para a universidade fazer um curso que eles não se identificam, que eles não têm nada a ver com aquilo, mas ele faz porque o pai, a mãe ou os amigos dizem que aquilo dá dinheiro. Então a gente não vê mais os jovens buscando filosofia, sociologia, humanas de um modo geral, porque isso não dá dinheiro, entende? Então, na ética puritana do trabalho ficou muito claro que nós não vamos para a universidade para fazer um curso e ganhar dinheiro. Nós vamos para a universidade fazer um curso e aprender, se tornar alguém conhecedor em alguma área, a fim de sermos ativamente influenciadores na sociedade em que vivemos, para a glória de Deus. O alvo é a glória de Deus, não ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é uma consequência. Um adendo que alguns puritanos, inclusive, diziam que todo aquele ganho que ultrapassava para se construir o necessário para a vida, para a subsistência da família, deveria ser doado aos pobres, entregado para as missões. Então eles tinham uma visão realmente desapegada ali desse ganho exagerado de dinheiro em relação ao trabalho, né? Como eles lidavam com o culto familiar, que pode ser aproveitado disso para os dias de hoje? Bom, como a gente falou aqui, o culto familiar, ele basicamente existia, né, por conta dessa visão aí do culto contínuo dos cristãos. E eu acho que um dos maiores ganhos do culto familiar era justamente a catequização, o ensino doutrinário da família, né? Porque, afinal de contas, como a gente já disse, o movimento, ele é um movimento leigo, não é? Nem todas as casas tinham a possibilidade de receber John Owen, né? Nem todas as casas tinham a possibilidade de receber Richard Baxter, né? Visitando-os durante a semana ali para doutriná-los. Então essa visão, que eu acho que é muito importante, eu acho que ela deveria sim ser praticada nos dias de hoje, de culto na família, é muito importante. Tanto importante, assim, eu digo não por experiência, porque eu não sou casado, mas tanto importante para a vida do casal, né? Para a santidade do casal, para a piedade do casal, quanto para a educação dos filhos. Você vai conseguir, ó. Amém. E uma coisa assim, que é bem interessante sobre a educação no lar, é a gente se perguntar, gente, o que é que eles usavam para doutrinar os seus filhos? O sermão do pastor, do domingo. Uma cópia era dada para eles. E eles utilizavam a cópia do sermão do pastor. E o sermão do pastor era muito claro, né? Ele gastava muito tempo nas aplicações, entregava uma cópia para as famílias da igreja, e eles usavam aquilo durante a semana para ensinar, doutrinar os seus filhos em casa. Interessante, né? A questão da responsabilidade pessoal, né? Nos puritanos, muito forte nisso aí. Porque o cristão não depende apenas do pastor, digamos assim, nem muito menos do Estado, né? Ele é dependente diretamente de Deus, o sacerdócio universal, todos os crentes, é direto com Cristo, e ele tem uma consciência da presença de Deus tão constrangedora que em tudo, né? Ele tem a responsabilidade de tomar a frente, e, enfim, isso é muito, muito bacana, por isso que isso formou o berço para o liberalismo depois que se desenvolveu nos Estados Unidos até hoje, né? A responsabilidade é do indivíduo, o Estado deve ser menor. Então isso é bastante diferente do que a gente vive. Mas, seguindo, numa era onde temos grandes movimentos de minorias, eu gostaria de saber como era o empenho e o esforço dos puritanos para evangelizar os índios e os escravos negros, pois parece que os índios viviam em guerra com os puritanos. Tá bom, mano. É só pancada. Essa eu deixo com o Anderson, é essa que eu passo. Essa. Bom, eu acho que... É melhor nem descobrir quem foi que fez. Não, mas, então, eu acho importante ver
que aconteceu no caso do David Brenner, né, que era cunhado do Jonathan Edwards. Ele foi uma pessoa, um jovem que se dedicou a pregar aos índios. É óbvio que na colonização você vai ter momentos de que os colonizados vão entrar em choque com aqueles colonizadores. A expansão que houve. Agora, se você pega a expansão que houve nos Estados Unidos comparada a outros, você tem uma violência muito menor, justamente por ter um permeado a palavra de Deus muito forte naqueles que estavam colonizando, se expandindo naquela nação. Então, no exemplo específico do David Brennan, ele morreu, inclusive, pregando para os índios. Tem até o próprio Jonathan Edwards, ele escreve o diário, né? Ele, na verdade, faz um relato da vida do David Brennan. Justamente, e esse escrito foi muito importante para as missões mundiais, para que os cristãos se empenhassem a alcançar aqueles que não conheciam nada do Evangelho, inclusive, às vezes, não tinham nem informação, às vezes, de aprender a ler. Então, muitas vezes os puritanos chegaram, certo? Tiveram esse movimento desbravador de chegar a ensinar, educar essas pessoas, por entender que era um aspecto integral, não apenas de ir lá e soltar informações para eles assim no ar, mas ensiná-los a ler, a escrever, integrá-los à sociedade e aí também alcançá-los para Cristo, né? Então, é lógico que erros, conflitos houveram, obviamente, mas no grosso você tem, na verdade, uma motivação zelosa para a glória de Deus. Bom, foi falado acerca da liturgia dos puritanos e foi dito que ela era realizada de acordo com aspectos católicos. Tinha alguma semelhança da liturgia puritana com a liturgia católica ou era totalmente distinta? Totalmente distinta. A associação com a liturgia católica está na Igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana, porque ela adota assim, aspectos da liturgia católica. Mas a liturgia de culto puritano é totalmente desassociado da liturgia de culto católico. É inclusive aí que entra a problemática, o exagero ou o excesso na questão das artes. Simplesmente as igrejas eram limpas, vazias de qualquer ícone ou símbolo. Não havia absolutamente nada, nenhum impedimento, nada. Era livre, o culto era feito de uma forma muito solene, como eu falei no início. Havia os salmos que eram cantados de forma métrica, né? Havia a exposição da palavra e as orações. Era isso que era o culto puritano. Então, por exemplo, eles não eram contra as artes, mas as artes não poderiam estar dentro da igreja. Entenderam agora? Eles não eram contra as artes. Teatro e dança. Só que... Exato. E angústia. Por exemplo, o doutor Augusto Nicodemos, ele tem essa visão puritana. Ele acredita que teatro é algo a ser feito fora da igreja, não dentro da igreja. Essa perspectiva é uma influência do pensamento puritano. O puritanismo não era contra as artes, mas dentro da igreja a coisa acontecia de uma forma totalmente diferente. Por isso, não percam o nosso evento sobre artes no último sábado, no último final de semana desse mês. Não percam, vai ser muito bom mesmo. Uma pergunta aqui é sobre a questão de métodos contraceptivos, né? Na época eles não existiam, então acho que não vai caber aqui. Então eu queria fazer aí a última pergunta que Isnara lançasse aqui, por favor. Acho que vai ser a nossa última pergunta, porque a outra é sobre o Estado, a relação a gente já comentou, né, em várias perguntas aqui. Eu gostaria de saber dos puritanos o tratamento que eles davam para o Senhor. O que era lícito para eles fazerem naquele dia, o que não era permitido para eles fazerem naquele dia, e como eles se preparavam para o recebimento, para a chegada do dia do Senhor. Bom, a gente falou um pouquinho sobre como alguns excessos, inclusive, que eles tinham quanto a essa perspectiva do dia do Senhor. Eu acho interessante frisar um pouco a questão de como o dia do Senhor ele era separado mesmo para o puritano, tanto no aspecto de descanso do trabalho, quanto no aspecto de não possibilidade de alguns lazeres, inclusive esportes, que eles viam como... assim, possíveis... Desvio de propósito. Eles entendiam como até possíveis de se praticar, mas jamais no domingo. Então, o domingo ele não
não cabia no domingo puritano, no dia do Senhor puritano, alguns aspectos de lazer. Mas era muito positivo como eles enxergavam o culto, era muito positivo como eles enxergavam a ênfase na pregação do Evangelho. Como já foi dito, a preparação era durante todos os dias da semana, até o domingo ali, onde a congregação se reunia e onde todos eram alimentados, né, pela palavra de Deus. Eu acho, merece destaque algumas frases que eu acho que está no livro de Ryken também, Santos no Mundo, que os membros das igrejas ficavam, mesmo que ouvindo pregações demasiadamente longas, de horas, dos seus pregadores, ficavam o tempo todo fixos, aprendendo, desfrutando da pregação, sem tirar os seus olhos. Eles desfrutavam da pregação de uma forma maravilhosa, intensa. Então, por mais que a gente diga que eles falavam muito, pregavam por horas, isso no nosso linguajar, na nossa visão moderna, é algo negativo. Para os puritanos, não só os ministros, mas para os membros dessas congregações, isso era algo maravilhoso. Cada vez mais escutar a pregação do Evangelho, a palavra de Deus, a explicação e exposição da palavra, para eles melhor era. Quanto mais, melhor era. Se você for resumir o que era o domingo para os puritanos, além de ser o dia do Senhor, era também conhecido e chamado de a feira da alma. Assim como você vai à feira comprar mantimentos para a sua subsistência física, o dia do Senhor era o dia em que você iria fazer feira para a sua alma, por meio da oração, do jejum, da meditação, vivendo única e exclusivamente para Deus. Aí você diz, se ele não praticava esporte, só ia para o culto, o que eles faziam? Gente, ociosidade para o puritano era pecado. Então um soldado tirou o chapéu e colocou nos pés, porque estava quente a bota, ele foi multado, porque isso foi considerado ociosidade. É claro, é um exagero, mas para você ter uma ideia, não é que eles não ficavam fazendo nada, mas tudo que eles fossem fazer teria que prezar pelo propósito daquele dia, que era o dia do Senhor. Num típico dia do Senhor do puritano, ele lia a Bíblia, né? Estudava mais as Escrituras, né? Passava o dia assim, não enchia o dia deles de programações extras, não. Um dia de meditação, de reflexão sobre o sacrifício de Cristo. No final da pregação, reunia os membros em casa para meditar sobre o que o pastor disse e tudo mais. Então, o puritano realmente vivia em torno das Escrituras. Eu acho que é um dos maiores assim, lições que a gente tira, né, do legado puritano. Eu queria terminar sugerindo aqui o livro dos puritanos, que pouquíssimas pessoas conhecem, que é o livro da oração dos puritanos, que é chamado Vale da Visão. São várias orações. Em português, eu não sei se tem... Eu tenho... que eu consegui de um amigo aí, enfim, mas eu não sei, não tem publicado em livro, mas na internet você consegue entrar no YouTube e ter lá várias orações já traduzidas em áudio. Não, é uma preciosidade, uma joia raríssima. O pastor Renan até comentou comigo que recentemente comprou lá nos Estados Unidos em inglês. Acho que trazer um pouco dessa tradição para nós também aqui. Então, não perca isso. Lá no YouTube você vai encontrar o Ministério da Sovereign Grace, lá dos Estados Unidos também, que é um ministério eminentemente puritano nas músicas, extrai muitas coisas das músicas dele, é puritana. Então, eles também, as músicas deles são muito, muito ligados assim à fala puritana. Então, são joias raríssimas que a gente precisa se atentar. Está lá no YouTube disponível. Não deixe de pesquisar sobre isso, que é muito, muito bom, muito bonito. Um momento de oração, de quebrantamento. Os puritanos se dedicaram a escrever coisas a serem ditas a Deus, que às vezes a gente não consegue expressar, mas que eles conseguiram colocar em palavras. E isso é uma coisa que muito me surpreende há anos, assim, eu vou levar isso para o resto da vida. Bom, meus irmãos, então aqui a gente chega, né, no fim do nosso Café com Palavra, nosso último Café com Palavra do semestre. Ninguém diz ninguém. Eu toda vez espero, meu amigo. Toda vez, mas não vem, não tem uma vez que dê assim, o pessoal fica ali. Mas então, nosso último café, então nós queremos agradecer a presença de todos vocês. Vem mais coisa por aí no segundo semestre, né? E é isso, assim, a gente espera que tenha contribuído, né? Rapidamente, um comentário. Às vezes eu me pergunto, meu Deus, o Café com Palavra tem servido, tem realmente sido útil, né? Para a glória de Deus. E recentemente, uma pessoa conhecida minha comentou comigo que deixou de fazer um aborto por causa do Café com Palavra sobre o aborto. Então, aí eu disse, caramba, uma vida
vale muita coisa. Então, e foi assim, glorifiquei a Deus, né, por tudo isso, e o trabalho é em vão, a gente tem que continuar e vamos para frente, que Deus vai nos direcionando. Vamos levantar nesta hora para a gente orar e finalizar? Deus, nós queremos, Deus, te agradecer, te bendizer, ó Deus, te louvar por essa noite. O ensino, o legado dos puritanos aponta para Cristo. Eles mostram, Deus, que nós devemos estar olhando para o autor e consumador da nossa fé. Para que a gente não caia nos erros, mas também para que a gente seja assertivo na nossa maneira de viver. Que desafio, Senhor Deus, numa era que nós vivemos, temos uma regularidade de culto familiar, culto eclesiástico, contato com os irmãos, pregação do evangelho diariamente, tudo isso que a gente está acostumado a ler, a escutar, a muitas vezes comentar e saber, mas dificilmente muitas vezes a gente falha, na verdade, na prática disso. E nós, ó Deus, reconhecemos, ó Deus, nossos pecados, nossos erros, não porque nós estamos analisando nossa vida à luz da vida dos puritanos, mas por conta da cruz de Cristo, mas por causa da Tua Palavra, ó Deus, a Tua Palavra. Deus, que a gente saia, Deus, com esse compromisso daqui nessa noite, Deus, com essa influência boa, Senhor Deus, daquilo que foram os puritanos, ó Deus, para que a gente viva um discipulado mais radical, ou seja, um discipulado mais realmente comprometido com a Tua Palavra. Deus, nos ajuda, Deus. Nós temos dificuldades enormes, ó Deus. Os tempos são outros. E quantos desafios, Senhor Deus, consomem, corroem o nosso coração. Nós reconhecemos isso e nós estendemos a nossa mão vazia. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos auxilie, porque nós não conseguimos pela força do nosso braço, ainda que a gente faça livros de regras, ele só servirá para nos condenar. Ó Deus, por Tua graça, nos alcança o coração, alcança o nosso intelecto, todas as nossas afeições, ó Deus, enche-nos de temor ao Senhor, para que tenhamos casamentos mais sadios, Deus, uma igreja cada vez mais sadia, uma vida cristã, Deus, vibrante, Deus, na Tua presença. Enche, ó Deus, de vigor e de vida as nossas orações. Por vezes, ó Deus, elas parecem tão secas, Senhor Deus, tão sem vida, tão repetitivas, ó Deus. Enche o nosso coração dessa paixão por Tua Palavra. Aviva-nos, Deus, desperta-nos, dá-nos zelo bíblico, Senhor Deus, para que a gente, Senhor Deus, realmente mostre a Tua glória e viva para a Tua glória. Deus, nós te rogamos isso, te pedimos, ó Deus. Café com Palavra de hoje foi para isso, o objetivo é esse, Senhor Deus. Não só para a gente ter informações, mas para que a gente seja influenciado por esse legado, Deus, de comprometimento com o Senhor. Nos ajude, nos ajude. Obrigado, Deus, por essa noite, obrigado por tudo. Nos leve em paz, abençoe nossos irmãos, Deus, e renova nossas forças na Tua presença, e que amanhã, Deus, possamos, ó Deus, desfrutar, Deus, do dia do Senhor, Deus, para a Tua glória. Em nome de Jesus, obrigado. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Prazer tê-los hoje aqui à noite.